Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 23 de setembro. Hoje, então, nós vamos apresentar um caso clínico que ficou a cargo da Stephanie e da Maria Tereza. A Stephanie vai apresentar primeiro o cargo e depois Maria Tereza vai apresentar o artigo. A Stephanie pode começar a sua apresentação. Boa noite a todos. Meu nome é Stephanie, sou residente do segundo ano. Vou só compartilhar aqui a minha tela rapidinho e a gente já começa. Então, junto com a Maria Tereza, a gente vai trazer uma discussão sobre as síndromes diabéticas genéticas, né? A gente trouxe um caso de uma paciente que a gente teve internado no nosso serviço recentemente. A paciente é a FLKA, ela tem 25 anos. Essa era a terceira gestação dela, ela tinha 2 cesáreas anteriores e ela foi admitida com 20 semanas e 3 dias de gestação. Ela estava sendo acompanhada no pré-natal de risco habitual de Sabará, já tinha sido encaminhada ao PNAR, mas ela ainda não tinha feito nenhuma consulta no serviço. Ela procurou no nosso serviço no dia 10 de setembro, ela tinha uma queixa de dor em baixo ventre e disúria. Como história pregressa, ela nos trouxe um diagnóstico de diabetes mellitus desde os 10 anos, estava em uso irregular de NPH, ela usava 3 unidades à noite, e ela referia que ela nunca tinha tido uma internação por cetoacidose. A admissão dela, ela relatava o diagnóstico de diabetes do tipo 1. O que nos despertou muita curiosidade foi o fato de ela estar usando tão pouca insulina e não ter tido nenhuma complicação, principalmente uma cetoacidose nesse intervalo. De cirurgia pregressa, ela tinha uma cesariana. Dentro da história ginecológica dela, ela nos contava uma menarca aos 12, uns ciclos prévios irregulares, estava com uma parceria fixa há 8 meses, que era o pai do bebê, não estava em uso de método contraceptivo prévio. Ela relata, inclusive, que foi uma gestação planejada. Na primeira gestação dela, ela acompanhou no nosso serviço, foi uma cesariana em 2012, a indicação foi uma macrosomia fetal, ela tinha o peso fetal ao nascer foi de 4,100. Na segunda gestação, em 2016, também acompanhada no nosso serviço, a indicação foi hiperatividade mais uma macrosomia, que dessa vez veio um peso fetal de 5,1 kg. Na história familiar dela, destacava um quadro de diabetes precoce muito prevalente. Ela tinha um avô paterno, o pai e 5 tios por parte do pai com diagnóstico de diabetes mellitus em idades precoce, e a filha dela, de 9 anos, também já tinha esse diagnóstico. Ela é residente de BH, ela é doméstica e ela ainda é tabagista, ela relatava o uso de um cigarro por dia. Ela trouxe para a gente, anotado na caderneta dela, alguns exames que nos chamaram a atenção. Ela tinha uma glicemia de jejum de 212 em junho. Em julho, pediram um teste de sobrecarga de destrozol para ela. Ela trouxe uma glicemia de 274 em jejum, 351 após a primeira hora e 298 após a segunda hora. Em ultrassom do dia 10, mostrando um peso fetal estimado de 233 gramas, abaixo do percentil 10 e um anidrame. Então, diante desse quadro de diabetes descontrolado, dessa falta de aderência ao pré-natal, nós optamos por interná-la para fazer esse controle glicêmico. E aí, no dia 10/9, foi a admissão dela, a gente solicitou interconsulta com a endocrinologia e pedimos uma propedêutica infecciosa, vista a queixa que ela tinha de disúria. Então, a nossa propedêutica básica inicial veio com um PCR de 24, um hemograma sem alterações, e no exame de urina dela, ela tinha um nitrito positivo, e apesar de ter tido uma contaminação com gram, identificado vários tipos de bactérias e uma urocultura com crescimento polimicrobiano, foi optado por iniciar um tratamento de infecção do trato urinário, presumido. No dia 11 de setembro, a endocrinologia fez a avaliação dela e eles iniciaram a insulina NPH. E solicitaram também uma propedêutica direcionada, e nós, obstetrícias, como eu tinha dito anteriormente, nós optamos por iniciar o Clovulin. E aí, da endocrinologia, o que chama a atenção dos exames que foram solicitados é essa hemoglobina glicada de 9,3. E aí, com base nessa história clínica de um diabetes precoce, sem episódios de cetoacidose e uma história familiar muito prevalente,
a equipe de endocrinologia nos trouxe esse diagnóstico de diabetes do tipo MOD, que a Maria Tereza vai abordar mais para a gente na revisão do tema. Então, só para a gente entender o percurso da paciente, né, ela teve esse ultrassom revisto pela equipe do CEMEF, foi realizado um novo ultrassom e foi definido um prognóstico, e aí, a partir daí, a endocrinologia passou a fazer os ajustes de insulina. O ultrassom foi feito no dia 12, confirmou esse peso fetal abaixo, reduzido, né? No nosso serviço ficou entre o percentil 2,5 e 10. Um andendrame e uma bexiga não visualizada. Então, foi aventada a hipótese de agenesia renal. E a partir daí, a discussão foi acerca de como abordar esse diabetes dela também, por vista o baixo prognóstico fetal, né? E a endócrina continuou acompanhando, a gente solicitou uma avaliação da psicologia, que continuou durante toda a internação dela. Então, do dia, né, desde a admissão, dia 11, que foi iniciada a insulina, até aqui no dia 14, a gente vinha em ajuste de NPH e de regular, e uma curva bem a desejar ainda. E aí, no dia 14 de setembro, ela intercorreu, apareceu um eritema, descamação imensa, umas vesículas em mãos. Foi avaliada pela equipe do plantão, levantada a hipótese de uma dermatite de contato ou uma desidrose, e a gente tinha solicitado uma interconsulta com a dermato. No dia 15, a endócrina voltou a ajustar a insulina dela, mas nós concordamos que, como ela não tinha muito prognóstico fetal, que esse ajuste poderia ser feito ambulatorialmente, principalmente pelo diagnóstico de diabetes do tipo MOD. Ela teve melhora completa dessas lesões cutâneas que ela tinha apresentado, e aí a proposta foi que ela acompanhasse em conjunto com a endócrino, a equipe do CEMEF e a psicologia. E aí ela recebeu alta no dia 15 de setembro. Rapidinho, o caso é só esse, e aí a proposta agora é discutir um pouco desse diagnóstico de síndromes genéticas, né? E a Maria Tereza vai falar um pouquinho mais. Obrigado, Stephanie. Como vocês puderam ver, é um caso que ainda está em andamento. Uma paciente, um caso grave, com anidrame, suspeita de agenesia renal, que provavelmente vai acabar levando ao óbito fetal ou neonatal, né, do recém-nascido. Mas a gente trouxe esse caso não para discutir essa questão fetal, mas para discutir a questão do diabetes, desses novos tipos de diabetes que às vezes geram alguma confusão, porque a gente está acostumado com os tipos clássicos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes do adulto, diabetes da criança, do adolescente, e esses tipos novos, tipo LADA, tipo MUD, são tipos que a gente tem visto com mais frequência o diagnóstico deles no ambulatório, e eu achei que valia a pena a gente fazer essa revisão. Então, depois, se alguém quiser fazer algum comentário, inclusive sobre o desfecho do caso, tem um pessoal da medicina fetal aí, o Fernando, não sei se eles já chegaram a atender a paciente, mas nós vamos focar agora no momento, principalmente no diabetes, e depois a gente discute os outros aspectos. Então, Tereza, pode fazer sua apresentação. Tá, gente, meu nome é Maria Tereza, sou R1. Tereza, só não está em modo apresentação, clica lá no cantinho. Tá sim, não tá não, para vocês? Não, aqui do lado, na telinha, mais uma pro lado. Esse. Não, aí, agora foi. Então, nosso preceptor, né, o Dr. Mário Dias, e a gente vai discutir um pouquinho sobre as síndromes diabéticas genéticas. Nós temos dois tipos principais, que é diabetes tipo MOD e a diabetes tipo LADA. Então, o enfoque maior na aula vão ser nesses dois subtipos. E eu trouxe dois outros também, que são bem menos comuns, mesmo a título de curiosidade, porque estavam descritas no artigo. Depois eu posso estar mandando para vocês, se vocês quiserem. E eu não entrei muito também na fisiopatologia das doenças, porque senão ia ficar muito extenso, é muito específico da própria endócrino. Mas vamos lá. Então, eu vou começar primeiro falando dessa diabetes tipo MOD, que é a diabetes justamente apresentada pela paciente, que a Stephanie falou agora do caso clínico. Então, a gente vai ver que é uma diabetes familiar, com idade de diagnóstico precoce, geralmente surge na infância, na adolescência ou então em adultos jovens. O modo de transmissão é
autossômico dominante, geralmente a gente vai identificar pelo menos 3 gerações consecutivas na família que vão apresentar um quadro de diabetes semelhante. E por ter esse modo de transmissão autossômico dominante, ela é também chamada de uma diabetes monogênica. 5% desses indivíduos nascidos com alguma mutação MOD, eles vão ser diabéticos, ou então vão apresentar alguma alteração no metabolismo, tá, glicídico, antes dos 55 anos de idade. A gente vai encontrar uma frequência bem reduzida de componentes de síndrome plurimetabólica, como obesidade, como dislipidemia, como hipertensão. A gente tem 6 subtipos de MOD, tá, que são secundárias a genes diferentes. E cada um desses genes vão ser responsável por fenótipos diferentes da doença e pela caracterização clínica dessa doença. Os 2 tipos principais e os que são encontrados até então aqui no Brasil é o MOD 2 e o MOD 3. A gente tem, então, essa característica, né, gênica e praticamente a gente não tem caracteristicamente presença de autoanticorpos nesse tipo de diabetes. Então, diabetes, vou falar agora do MOD 2, tá? Menos de 50% dos indivíduos podem ser classificados como portadores de diabetes mellitus pelos critérios clássicos, ou seja, a menor porcentagem desses pacientes vão apresentar aquela característica clínica típica de uma hiperglicemia, às vezes apresentando um quadro de uma cetoacidose, então é bem menos comum, a gente não espera encontrar na maioria desses pacientes. Tende a evoluir com bom controle metabólico apenas com medidas dietéticas. Então, assim, quando a gente faz um diagnóstico cedo desses pacientes, fazendo controle, né, nutricional adequado, a gente consegue controlar a glicemia desses pacientes muitas vezes sem necessidade de instituir terapia medicamentosa. Tem uma relativa estabilidade, né, do diabetes com o passar dos anos, não havendo uma piora do padrão metabólico. Então, a gente tem uma baixa prevalência de complicações crônicas vasculares. Então, aquelas complicações macro e microvasculares que geralmente a gente encontra nos outros tipos de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, a gente não vai encontrar. Então, são pacientes que vão manter uma glicemia mais aumentada, mas não descontrolada, sem necessidade de internação e muitas vezes controlando muito bem com dieta. Agora a gente vai falar do MOD tipo 3. Então, é uma hiperglicemia que ela surge um pouco mais tardiamente em relação ao MOD tipo 2, porém, ele é uma forma mais grave da doença. Até os 55 anos, quase todos os indivíduos que apresentam essa característica gênica, né, que é o MOD 3, vão ser diabéticos, vão se apresentar com diabetes. E pode se iniciar com um quadro osmótico, então a gente já começa a ter um quadro mais parecido até com o DM1, uma poliúria, uma polidipsia, mas no geral eles não evoluem para um quadro de uma cetoacidose. A prevalência de microangiopatia é semelhante àquelas observadas na diabetes do tipo 1 e do tipo 2, então a gente vê que ela tem uma característica muito mais compatível com... É como se o MOD tipo 3 fosse algumas características semelhantes com a diabetes tipo 1 e o MOD 2 com umas características mais semelhantes ao diabetes tipo 2. Para tratamento, eles respondem muito, muito bem às sulfonilureias. Então, quando a gente inicia sulfonilureias no início da doença, a chance de progressão de lesão micro e macrovascular, ela tende a ser bem reduzida. No geral, então, em resumo, quando que a gente vai suspeitar desse diabetes? Então, quando a gente tiver um padrão autossômico dominante de herança, pelo menos 2 a 3 gerações apresentando quadro de diabetes, com início precoce, idade geralmente inferior a 25 anos, pacientes não obesos, não dislipidêmicos, não hipertensos, então sem aquelas características típicas da síndrome metabólica, e autoanticorpos de células beta-pancreáticas negativas, que é característico da LADA, que eu vou falar logo depois. A presença de autoanticorpos torna o MOD muito improvável, igual eu já tinha falado para vocês, e diabetes, na ausência de obesidade, fica muito, muito suspeita mesmo para a MOD. Então, quando a gente encontrar esse padrão, a gente sempre tem que lembrar do MOD
E agora eu vou falar um pouquinho da diabetes autoimune latente em adultos, que é a LADA. Então, olha só, são pacientes diabéticos adultos que no início não precisavam do uso de insulina, mas que apresentavam autoanticorpos contra células beta e a progressão mais rápida para a insulina dependência. A gente consegue identificar esses autoanticorpos contra as células beta, principalmente pelo peptídeo C. E no Brasil, a gente tem que a característica dessa doença, ela comete principalmente, como a gente vê na tabela, são principalmente indivíduos acima de 25 anos, eu vou falar dessa idade, que é bem característica, né, do LADA, que se opõe ao NOD. Então, olha só, então as principais características que a gente encontra no LADA são as seguintes: é a idade. A prevalência maior, ela se encontra entre indivíduos com 25 até 45 anos de idade. A prevalência maior são essa de adultos jovens, de 25 a 35 principalmente. A apresentação clínica. Então, a ausência de cetoacidose diabética ou uma hiperglicemia acentuada sintomática no início da doença, nos primeiros 6 a 12 meses, e os indivíduos acabam não precisando de insulina nesse período para um controle glicêmico. Mas a gente vai ver que a insulinização precoce, ela é muito importante nesse tipo de diabetes. A gente tem, então, diferente da MOD, a gente tem presença aqui de autoanticorpos. Então, qualquer um desses autoanticorpos, IA2, o ICA, o GADA, eles podem ajudar, né, no critério de diagnóstico dessa doença, só que a presença do GADA, eles são muito mais sensíveis. E, geralmente, quando a gente tem um GADA positivo, a gente tem que se atentar para o fato de que você pode ter uma destruição de células beta-pancreáticas com uma intensidade e uma velocidade bem maior. Em relação aos títulos GADA, a gente considera essa titulação desses anticorpos GADA elevada quando eles estão acima de 17,2. Então, quando eles estão elevados, a gente tem uma menor frequência de dislipidemia e também uma menor frequência de componentes de síndrome metabólica. Então, os pacientes, eles tendem a ser, geralmente, são pacientes que não vão apresentar hipertensão, menor grau de obesidade, e são pacientes que vão precisar de uma insulinização mais precoce. Por quê? Quanto mais alto o título do GADA desse autoanticorpo for, maior vai ser a velocidade de destruição das células beta-pancreáticas. Então, quanto mais rápido a gente inicia a insulina, a gente evita essa progressão e a gente consegue manter um melhor controle desses pacientes. E outra coisa também é a presença de altos títulos de GADA, eles podem estar relacionados com a presença de outros autoanticorpos, que vale a pena a investigação, como a presença de anticorpo anti-TPO, que está responsável, né, de alterações tireoidianas. O tratamento. O principal objetivo do tratamento do LADA é manter um controle glicêmico adequado com menor risco de hipoglicemia, prevenindo as complicações da doença, como de um modo geral as outras diabetes são. Então, como eu já tinha falado para vocês, a insulinização precoce, ela vai reduzir a atividade das células beta-pancreáticas e a gente consegue estimar a atividade de células beta-pancreáticas dosando o peptídeo C. E, consequentemente, a gente vai diminuir a expressão antigênica e esse processo autoimune para poder preservar essas células beta-pancreáticas. Então, sempre que a gente tiver um alto título de GADA maior que 17,2, a gente vai dosar o peptídeo C. Esse peptídeo C preservado, indicando ainda uma boa atividade das células beta-pancreáticas, é o momento ideal para a gente iniciar a insulinização dos pacientes. E agora eu vou falar um pouquinho só dos dois outros tipos que são citados no artigo. Uma diabetes relacionada a defeitos genéticos, no DNA mitocondrial. Então, basicamente, é um quadro de diabetes progredindo para uma dependência de insulina, associado com uma perda auditiva neurosensorial. Nesses quadros, a gente pode ter, principalmente em pacientes gestantes, pode evoluir para um quadro de diabetes gestacional, defeitos de condução cardíaca também. E o outro é a síndrome de Wolfram, diabetes, que também precisa de uma insulinização, associado com uma atrofia óptica na primeira infância. Aqui mesmo é só a título de curiosidade que eu trouxe esses dois, e é isso, gente. Foi rapidinho, mas mesmo só para a gente ter conhecimento
saber identificar ou então reconhecer como diagnóstico diferencial esses dois outros tipos de diabetes. Então, obrigado, Tereza. Então, realmente, o nosso objetivo foi aprender um pouco, relembrar um pouco a respeito desses tipos diferentes de diabetes que a gente tem visto cada vez mais lá no ambulatório, os endócrinos fazendo o diagnóstico deles, né? Então, o MUD, que é o que a nossa paciente tem, é o diabetes que surge na pessoa mais jovem, mas que se comporta como o diabetes tipo 2, que é mais comum na pessoa mais velha, e o LAD é o contrário. É um diabetes que surge na pessoa mais velha, mas que se comporta como diabetes tipo 1. E eles têm essas correlações genéticas, aí, principalmente o MUD, que dá para você suspeitar pela história familiar. Na prática, a conduta vai ser a mesma, mas é só que a gente recebe essas pacientes com esses nomes e a gente fica na dúvida o que é, e às vezes os alunos perguntam, então achei bom a gente fazer essa atualização. Com relação ao caso da paciente, é um caso muito grave, né, que a paciente está com anidrâmio, foi até cogitado fazer uma amniinfusão, mas o professor Henrique fez ultrassom e viu que é uma provável agenesia renal mesmo, então está sendo conduzido como um caso de agenesia renal. Lembrando que não é permitido a interrupção da gravidez nesses casos sem autorização judicial. Então, foi até discutido com a paciente se ela tinha interesse de buscar uma autorização judicial, mas isso depois ela ia ver lá no ambulatório da medicina fetal. Não sei se alguém quer fazer algum comentário a respeito do caso ou dos tipos do diabetes. Professor Mário. Diga, Fernando. Esse caso foi discutido hoje na nossa reunião da medicina fetal. Sim. E vai ser avaliado, né? Na segunda-feira vai passar também pela professora Alamanda para fazer uma avaliação, para ver se realmente é necessidade de fazer uma infusão, enfim, né? Apesar de que o prognóstico já está definido, né? Então, é um feto grave, aquilo que o senhor falou, né? Que da letalidade, né? Do prognóstico reservado. E a gente não tem nada que a gente possa fazer, né, Fernando? Infelizmente, Exatamente. Então, seria a fim mesmo de diagnóstico, ver se é a genesia renal mesmo, esse tipo de coisa, e vai ser avaliado na segunda-feira. E nem pelo menos cariótipo, foi o que foi discutido hoje. Vai fazer cariótipo ou nem vai fazer? Professor, a princípio, não. Tá? Porque também não vai mudar nada, né, o prognóstico. Exatamente. A princípio, não. Ok. Obrigado, Fernando, pelo update aí. Clóvis, conhece esses tipos novos de diabetes? Você que é clínico geral também? Não, Mário, estou aprendendo, viu? Você vê, né, aprender. Você está desatualizado aí na parte endocrinológica, hein? Estou ficando velho, viu? Estou ficando velho. Mas é muita coisa, né? A gente não consegue ficar atualizado em tudo, não. Por isso eu achei interessante as meninas apresentarem esses casos para nós. Muito bom. Beleza, gente. Foi mais para a gente conhecer mesmo. Então tá bom, gente. Então, boa noite para todo mundo e até semana que vem.